E aí pessoal, como é que vai? Tudo bem? Bom, hoje nós retornamos, não é, para a nossa aula de Física A e hoje nós vamos fazer uma bela revisão, tá? Para a nossa semana de prova. Nossa semana de prova ela acontece na próxima semana, tá bom? Ela se inicia na segunda-feira e vamos fazer nossa semana de prova até a quinta, sexta-feira, tá bom? Hoje a gente vai fazer uma revisão sobre o nosso livro 1, final do nosso livro 1, não é? Em nosso livro 1, eu vou trabalhar com vocês nossa avaliação e nossa revisão da aula 8 à aula 12, tá? Poxa, professor, é muita aula. Não, calma. Aqui são só, se eu não me engano, você pode perceber que de capítulo em capítulo nós temos umas 2 aulas, tá? Então, aqui no máximo você vai ter aqui uns 3 capítulos para se trabalhar, tá? É coisa muito simples, você vai conseguir trabalhar isso na prova, tá bom? Hoje, a nossa aula 8 e 9, vamos também fazer uma revisão, começando ela, né? Com movimento retilíneo uniforme. Lembrando que a nossa revisão, ela pega 2 tipos de movimento, lembram-se? Esses 2 tipos de movimentos é o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Professor, basicamente, qual é a diferença dos dois? Bom, a diferença dos dois é que no movimento retilíneo uniforme não existe aceleração, tá? A nossa aceleração aqui, ela é nula. Ou melhor, não tem variação de velocidade. São corpos que se movimentam com uma única velocidade, tá bom? Eles mantêm essa velocidade constante, tá? E professor, e o movimento retilíneo uniformemente variado? Ele tem uma aceleração, tá? Ele vai ter uma aceleração, ou melhor, ele vai ter uma variação de velocidade. Além da variação do espaço, vamos ter uma variação de velocidade também. E vamos ter uma aceleração, tá bom? Essa aceleração aqui, ela se mantém constante no movimento retilíneo, tá certo? Lembrando que todos eles contêm uma variação de tempo, né? O tempo não para, o tempo não volta, tá certo? Então, todos esses movimentos aqui são em função do tempo, tá bom? Bom, para dar início à nossa revisão, eu vou começar com o movimento retilíneo uniforme, tá certo? Esse movimento retilíneo uniforme, é como eu falei para vocês, nós não temos a nossa aceleração, tá? Ela é nula. É a principal característica do movimento uniforme, tá bom? Então, se ela não tem aceleração, também ela não tem variação de velocidade, tá certo? Se ela não tem variação de velocidade, então o que vai acontecer? A nossa equação tem uma única velocidade, nosso movimento é uniforme, tá? A nossa velocidade aqui, ela é constante. Bom, se essa velocidade é constante, ela acontece em um único valor para todo o movimento, ok? Então, nós temos uma variação de espaço, é lógico, o corpo vai entrar em movimento, ele tem um ponto de partida. O que é o ponto de partida? É o espaço inicial, tá? Então, isso aqui é o ponto de partida. É de onde o corpo vai sair, tá bom? E quem é o S aqui? Algumas equações contêm um S1, né? Bom, esse aqui é o ponto de chegada, tá? É o nosso ponto de chegada. Se esse aqui é o nosso ponto de chegada, o que vai acontecer? Você pode observar que tem espaço inicial e espaço final, tá bom? Nós temos nossa velocidade, que ela é única, e nós temos o tempo. Tá bom? O tempo é o carro-chefe de todas essas equações que você vai trabalhar hoje comigo, tá? Todas elas são em função do tempo. Qualquer tipo de movimento é em função do tempo, tá bom? Bom, aí vamos trabalhar aqui os tipos de movimento uniforme. Os tipos de movimento uniforme, nós temos 2, que é o chamado movimento progressivo e movimento retrógrado, tá? Tio, qual a diferença dos dois? Muito básico. O sentido é positivo no movimento progressivo. Professor, o que é o sentido positivo? O corpo, ele varia o espaço dele do ponto zero, tá, para mais. Tá bom? Ou melhor, ele aumenta o espaço dele. Teoricamente, ele aumenta o espaço dele. Ele vai no sentido positivo da trajetória. Ele sai do ponto zero, vai para o ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e assim por diante. Tá bom? Sai do quilômetro zero, né, numa viagem.
Quilômetro 0, quilômetro 1, quilômetro 2, quilômetro 3, né? E assim por diante. Quilômetro 10, quilômetro 20, quilômetro 30, ou melhor, ele vai no sentido positivo da trajetória, tá bom? É uma ida. Bom, professor, e o movimento retrógrado? O movimento retrógrado é a volta dele, é o retorno dele, tá? Nessa trajetória. Então, se ele tem um retorno, ele tem uma volta, ele está voltando nessa mesma trajetória. Então, por exemplo, ele vem do quilômetro 10, quilômetro 9, quilômetro 8, quilômetro 7, quilômetro 6, quilômetro 5. Observaram a minha fala? Eu estou retrocedendo, tá bom? Eu estou voltando. Então, ele tem um movimento retrógrado, certo? Professor, o que isso afeta no meu cálculo, né? Que é o que interessa. Bom, isso afeta no sinal, tá? Da velocidade. Tá bom? A velocidade, ela assume sinais diferentes, sinais contrários. Para o movimento progressivo, como o sentido é positivo, a variação de espaço também é positiva, né? O corpo está indo para frente, né? Teoricamente falando, para frente. Bom, então a velocidade aqui na fórmula do sorvete, que é a fórmula do espaço, é positiva, tá? É uma característica. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu vou te dar uma fórmula, vou te dar uma equação montada, tá? Você vai contar as características desse movimento pela equação, tá bom? Muito simples. Exemplo, eu vou te dar aqui uma equação. O que essa equação fala para mim? Tá? É um exemplo básico. O que essa equação me dá uma de ideia em relação ao movimento, tá certo? Eu vou utilizar as unidades padrões. Espaço em metros, velocidade metro por segundo, o tempo em segundos, tá bom? Vou utilizar os elementos padrões, tá bom? As unidades padrões do sistema internacional. Por exemplo, primeira coisa que eu percebo é que o meu movimento aqui ele é um movimento progressivo. Professor, por que meu movimento aqui é progressivo? Progressivo. Por quê? Porque o sinal, olha, da velocidade é positivo. O sinalzinho que fica aqui no meio é positivo. Meu movimento aqui é progressivo, tá certo? Por exemplo, eu sei que o indivíduo aqui saiu do ponto 100 metros. Tá? O ponto de partida dele é o ponto 100. Tá? Então, por exemplo, se eu desenhar uma trajetória aqui, esse carrinho, tá? Vamos supor que eu tenho... Esse carrinho aqui, ele sai do ponto 100 metros. Tá? E ele está indo no sentido positivo. Tá bom? Professor, se ele está se movimentando, tem uma velocidade, não tem? Tem sim. Quem é essa velocidade? É o 20. Ou melhor, a velocidade que ele está nessa trajetória é 20 metros por segundo. Ou melhor, ele tem um movimento progressivo, ele está indo para frente, ele está aumentando o espaço dele, tá? Numericamente. Tá bom? Ele sai do ponto 100 metros, é o ponto de partida dele. Nem sempre um corpo sai do ponto zero ou da origem, tá? E ele tem uma velocidade constante de 20 metros por segundo. Eu posso falar que o meu movimento se inicia aqui no ponto 100, tá? Mesmo ele já estando a 20 metros por segundo, com velocidade constante, eu posso iniciar meu movimento daqui, tá bom? Resumindo, eu tenho como caracterizar o movimento só olhando para a equação. Tá certo? Nós temos um movimento retrógrado. Se fosse retrógrado, o sentido, olha, o sinal aqui seria negativo, tá bom? Então você pode perceber que é muito simples essa questão de você analisar o movimento e a equação, tá bom? Professor, e o gráfico? O que é esse gráfico aqui? Esse gráfico é um item que eu sempre cobro para vocês. Que esse gráfico aqui, na verdade, ele mostra a velocidade pelo tempo. Tá bom? Se você tem a velocidade pelo tempo, então, os gráficos aqui, nós temos 3 gráficos aqui, na verdade, tá? Nós temos esse primeiro gráfico, o segundo e o terceiro gráfico, tá? O primeiro, o segundo e o terceiro gráfico. Só que fazendo a junção desses gráficos, como são movimentos seguidos, numa mesma trajetória, eu gero uma figura geométrica, tá? Nesse caso aqui nós temos o quê? Nós temos um trapézio, tá bom? Então, por que eu coloquei esse gráfico na revisão de movimento uniforme?
Porque esse gráfico aqui, mesmo sendo velocidade pelo tempo, que você tem na equação a velocidade e o tempo, tá? Você vai encontrar quem aqui? Olha para a equação. Está faltando quem? O espaço percorrido, né? Então eu vou encontrar aqui o meu ΔS, toda a distância percorrida pelo corpo. Professor, mas como é que eu acho essa distância percorrida? Vou ter que fazer cálculo por cálculo? Não. Você vai achar a área dessa figurinha geométrica, tá bom? Ou melhor, se você pegar o gráfico e fizer a junção dos três, você acha uma figura. Se você acha a área, você acha o seu ΔS. Quem é o ΔS? O espaço percorrido. Tá bom? Muito simples, tá certo? Então, gente, eu retorno com vocês. Vou só apagar aqui o quadro, rapidinho, e vamos retornar com nossa revisão de movimento uniformemente variado, ok? Valeu, pessoal! E aí, pessoal? Voltamos, né? Bom, vamos continuar a nossa revisão? Nossa revisão agora será as aulas 10, 11 e 12, tá bom? Quem são essas aulas? Essas aulas são os elementos ou os capítulos que representam o nosso movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Professor, por que 3 aulas? Porque, na verdade, aqui nós vamos ter alguns elementos a mais do que no movimento uniforme, tá bom? Existem algumas equações a mais para se trabalhar, tá? Nesse caso aqui nós temos quem? A fórmula do Voigt, tá bom? E a fórmula do sorvetão. Tio, quem são elas? Elas são a equação da velocidade, né? E a equação do espaço, do movimento uniformemente variado. Professor, característica principal do movimento uniformemente variado. Existe uma aceleração, tá? A velocidade aqui não se mantém constante. Como é que isso acontece? Ou melhor, nós temos uma variação de velocidade pela variação do tempo. Então, aqui, como o corpo ele varia a velocidade dele, ele pode acelerar, tá? Ele pode ficar mais rápido ou ele pode desacelerar. Tá bom? Ele pode ficar mais lento, tá certo? Pode acontecer uma frenagem, tá? Uma redução na velocidade, uma desaceleração, tá bom? Então, nós temos essa característica aqui no movimento uniformemente variado, tá? Bom, no movimento uniformemente variado, você pode observar que também nós temos 2 tipos de movimento, tá? Que são os subtipos. Se você lembrar nossa revisão da aula anterior, do nosso primeiro quadro, você pode perceber que eu trabalhei com movimento progressivo e movimento retrógrado, tá? Isso no movimento uniforme. Agora, nesse caso aqui, no uniformemente variado, você vai chamar de acelerado ou retardado, tá? O que é um movimento acelerado? É um movimento que a velocidade aumenta, né? Com o decorrer do tempo, nós temos uma aceleração positiva, tá bom? Qual é a característica desse movimento acelerado, professor? Vamos dar uma analisada? Olhe para as 2 equações que nós temos, tá bom? Essas 2 equações, a fórmula da equação da velocidade, a aceleração, o sinal dela é positivo, tá? Nós temos um aumento de velocidade aqui. Nesse caso aqui também, olha, a nossa aceleração ela é positiva na fórmula do sorvetão, tá bom? Na equação do espaço. Bom, professor, quer dizer que acontece o quê? Tem um aumento de velocidade, o corpo acelera? Sim, o corpo acelera, não é? E o que acontece no movimento retardado? O movimento retardado, ele já é o oposto, tá? Acontece aqui um retardamento, ou melhor, uma desaceleração, ou melhor, uma aceleração negativa, tá? Professor, como é que isso acontece? Como é que eu identifico isso? Vamos lá? Nós temos uma aceleração negativa na equação. Se você observa que a equação contém uma aceleração negativa, existe uma frenagem, uma desaceleração. Olha o sinalzinho aqui também, ó, é negativo. Então, você também observa que existe uma desaceleração, tá bom? Muito simples, tá? O que vai dificultar mesmo aqui pra gente é na hora de você aplicar as equações, tá? Mas você identificar o tipo de movimento na própria equação é muito simples. Bom, e os gráficos? O que os gráficos contêm de ligação com essas equações? Tudo. Os gráficos também caracterizam essas equações. Olhe a reta que identifica esses gráficos, tá bom? Você pode perceber que o gráfico é da velocidade pelo tempo. Velocidade pelo tempo, eu tenho quem? Uma aceleração.
esse gráficozinho, essa linhazinha subindo ou descendo, existe uma aceleração, tá bom? Vamos observar como é que acontece a aceleração. Aqui nós temos um movimento acelerado. O que é esse movimento acelerado? Movimento acelerado é quando a variação de velocidade é maior do que zero, é positiva, tá? Então também nós temos uma aceleração positiva. O melhor, o corpo está acelerando. O gráfico, olha, ele inclina no sentido positivo, para cima, tá bom? A velocidade aumenta com o decorrer do tempo. O tempo não volta, gente, né? Então, o tempo, ele aumenta, né? Ele aumenta e você pode observar que a velocidade também aumenta, tá bom? Resumindo, nós temos aqui um movimento acelerado, tá? Nesse caso aqui, que tipo de movimento nós temos? Nós temos um movimento retardado, tá? Professor, o movimento retardado, como é que ele é caracterizado no gráfico? A reta desce, tá? Você pode perceber que essa inclinação aqui, ela é negativa. É um retrocesso em relação à velocidade. O tempo aumenta, o tempo nunca volta, tá? O tempo vai no eixo positivo, só que a velocidade, olha, ela diminui, ela decresce, tá bom? Então, como essa velocidade ela decresce, nós temos um movimento retardado. O ΔV aqui é menor do que zero. Consequentemente, a nossa aceleração também é menor do que zero, tá certo? Olha como é simples. Resumindo, movimento uniformemente variado, equação do VVatt, que é da velocidade, e do sorvetão, né? Que é a equação do espaço. Ok. Nós temos dois tipos de movimento, acelerado e retardado. O acelerado, o corpo acelera. Como é que eu identifico isso na equação? A aceleração ela é positiva. Como é que eu identifico isso no gráfico? O gráfico, ele inclina no sentido positivo, né? Ele cresce, tá bom? Movimento retardado. O que é o movimento retardado? É uma desaceleração. Como é que eu identifico isso na equação? O sinal da aceleração ela é negativa, tá bom? Como é que eu identifico isso no gráfico? O gráfico decresce, tá certo? Ele inclina, olha, você pode perceber que ele inclina para baixo, tá bom? No eixo, no sentido negativo da velocidade, tá bom? Que é o eixo das ordenadas. Muito simples, pessoal. Então, no próximo quadro, o tio Jefferson volta resolvendo alguns exemplos, tá? E essa resolução de exemplos, existe, assim, algumas questões bem parecidas na nossa avaliação, tá bom? Valeu, galera! Volto já já, tá certo? E aí, pessoal, voltamos, né, no nosso terceiro quadro, e aqui nós vamos resolver algumas questões, tá bom? Vou colocar para vocês aqui dois exemplos básicos do nosso caderno de exercícios, do caderno 1, tá certo? Para você dar uma olhadinha em como você vai utilizar essas equações que nós trabalhamos no nosso conteúdo anterior, no caso, movimento uniformemente variado, tá bom? Um exemplozinho das questões que vocês vão ter na nossa próxima avaliação, tá bom? Bom, eu tomei a liberdade de colocar essa primeira questão copiada no quadro para que você tenha uma noção, tá? Enquanto eu faço a leitura, essa questão vai aparecer no seu vídeo, tá? Pause ela aí, tá bom? Dê uma olhadinha no enunciado da questão e veja e ouça a minha leitura, tá bom? Nós temos duas questões aqui. Essa questão eu não coloquei o enunciado, você vai ter no seu caderno de exercícios, tá? Pausa o vídeo aí, vá lá, pegue seu material, pega essas duas questões e vamos analisá-las, tá bom? Bom, eu falo o seguinte aqui. Nessa questão aqui, eu vou pegar o caderno de exercícios lá na página 25, pegue seu caderno de exercícios, quarta questão, tá bom? Essa questão fala o seguinte: suponha que um automóvel de motor muito potente possa desenvolver uma aceleração média de módulo igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Partindo do repouso, tá? Olha dicas importantes que a questão dá para a gente. Partindo do repouso. O que é partir do repouso? Se alguém estava em repouso, tá? E começa um movimento, significa que sua velocidade inicial é igual a zero. Tá bom? A questão me deu uma dica, ela nunca vai dizer para você, olha, a velocidade inicial é zero, tá? Não. Ela vai dizer que você partiu do repouso, o corpo partiu do repouso, tá bom? Este automóvel poderia chegar a velocidade de 90 km por hora, num intervalo de tempo mínimo, em segundos, igual a...
Bom, carro muito potente, tá? Ele vai desenvolver uma aceleração média de 5 metros por segundo ao quadrado. Nós temos a nossa aceleração aqui, tá bom? 5 metros por segundo ao quadrado. E ele vai atingir uma velocidade de 90 km por hora, tá? No intervalo de tempo mínimo, menor possível, tá bom? Em segundos. Olha a velocidade, está em quilômetros por hora. Não cometa esse erro, tá? Por isso que eu escolhi essa questão. Ela é simples, mas a simplicidade também faz você errar, tá bom? 90 km por hora você vai ter que passar para metros por segundo. Lembra-se como a gente faz? De quilômetro por hora. Se você vai passar para metro por segundo, você divide por 3,6, tá bom? Então, se você pegar esse 90 aqui, você vai dividir o valor de 90 por 3,6. 90 dividido por 3,6, fazendo o cálculo, tá? Acrescentando um zero aqui, tirando essa vírgula, nós vamos ter exatamente 25 metros por segundo. Essa é a nossa velocidade inicial. Aliás, nossa velocidade final, porque a inicial é zero, né? Então, nossa velocidade atingida é de 25 metros por segundo. Aí vem a pergunta, qual é o intervalo de tempo? Não é? Vamos fazer o cálculo? Bom, é muito simples, tá? O que é que você vai fazer? Você simplesmente vai aplicar na equação necessária. Eu tenho 3 dados e eu quero encontrar o 4º dado. No caso, eu quero encontrar o tempo. Tá bom? Onde é que você tem 2 velocidades, uma aceleração e o tempo? A questão não te deu espaço, né? Ou espaço percorrido, ou distância. Ou melhor, nossa equação do V voate, não é? Bom, a equação que eu vou utilizar aqui vai ser qual? Eu vou colocar aqui, tá bom? Aí fica velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração multiplicado pelo tempo. Certo? Bom, a minha velocidade inicial, ela é zero. Eu não tenho ela. Eu tenho a velocidade final, que no caso é 25. Aí fica 25 é igual a... Quem é a minha aceleração? 5. Tá bom? Aí fica 5 vezes t. O sinal aqui ficou positivo porque é uma aceleração. Esse automóvel muito potente, ele vai acelerar, tá? Até atingir os 90 km por hora. Quem está multiplicando passa dividindo. Então, quem vai ser o nosso tempo? Vai ser 5 segundos. Tá? 25 dividido por 5 vai dar 5 segundos. Ou melhor, o tempo que esse carro leva para sair do zero até 90 km por hora, ele leva 5 segundos. Tem alternativa? Tem. É a nossa alternativa C. Tá certo? Então, você pode perceber que a questão é muito simples. Eu escolhi ela para que você veja o básico, só que tem que prestar atenção nos detalhes, tá? Partindo do repouso, tá bom? É a velocidade inicial. Quilômetros por hora, se eu te pergunto o tempo em segundos, então você tem que passar essa unidade para metros por segundo, dividindo ela por 3,6. Tá bom? Vamos para a próxima questão? A próxima questão, ela trabalha a página 28, a 25ª questão do seu caderno de exercícios. Tá bom? O tio não colocou o enunciado, mas eu coloquei o gráfico, tá? Que vai representar essa questão. Eu vou fazer uma leitura e essa questão ela vai aparecer no seu visor, tá? Dê uma pausa e faça a leitura dela, tá certo? Ou você faça a leitura na tela ou faça a leitura no seu caderno de exercícios, caso você tenha aí você tenha na sua mão, tá bom? Olha a leitura. Eu peguei o meu caderno aqui, ó, tá? Essa questão ela tá aqui, ó, 25ª questão, página 28, tá bom? Ela fala o seguinte: leitura. Seja o gráfico da velocidade em função do tempo de um corpo em movimento retilíneo, uniformemente variado. Resumindo, aqui vai ter uma aceleração, né? Você está vendo isso aqui no gráfico. A velocidade está se reduzindo, tá? Ela vai zerar, só que o movimento continua,
tá bom? Aí fala assim, ó, retilíneo uniformemente variado, representado abaixo. Aí nós temos o gráfico, tá? Representado. Aí abaixo do gráfico tem o segundo enunciado, fala o seguinte: considerando a posição inicial desse movimento igual a 46 metros, resumindo, o corpo ele vai sair do ponto 46, tá? Então, a posição do corpo no instante 8 segundos é... Então, no tempo 8 segundos. Lembrando que ele diminui a velocidade e zera ela, tá? Em 5 segundos. Tá bom? Ele desacelera até parar em 5 segundos. Só que ele quer saber onde é que esse corpo vai estar depois de 8 segundos, ou melhor, no tempo 8, né? No tempo 8. Então, esse gráfico ele vai continuar decrescendo. Ah, professor, posso calcular a área? Pode. Mas eu te aconselho a fazer o quê? Eu te aconselho a aplicar isso aqui na equação do sorvetão, que é a equação do espaço, tá bom? Ela sai rapidamente. Vamos analisar? Vamos aplicar? Bom, vamos lá. Eu vou deixar o livro aqui, tá bom? Lembrando que nós temos aqui no nosso enunciado 5 alternativas, tá certo? Nós vamos escolher qual dessas alternativas é a correta, tá bom? Preste bem atenção no seu caderno de exercício. Vamos lá. Esse indivíduo, ele está saindo de um ponto, né? Imagine que eu tenho um movimento, um automóvel. Esse cara vai sair do ponto 46 metros, tá? É o ponto de partida dele. Eu quero saber onde é que ele vai estar no tempo 8 segundos, tá bom? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a fórmula do sorvetão. Ok? Só que nessa equação aqui, o que vai acontecer com ela? Você pode perceber que ela tem uns elementos que eu preciso. Todos os elementos que eu preciso, tá? Professor, mas a questão me deu o tempo? Me deu. A questão me deu a velocidade inicial? Deu. É 10, tá? Ele estava com 10 e zero a velocidade final. Me deu o tempo, que é 8. Tá? Lembre-se, o 8 você vai substituir aqui. Mas o tempo que você vai utilizar para calcular a desaceleração é o 5. Porque esse carro ele zera a velocidade dele em 5 segundos. Ele vai de 10 a 0. Tá? Bom, o que vai acontecer? Primeiro eu tenho que calcular essa aceleração. Eu tenho todos os elementos, menos a aceleração. Quem é ela? Muito simples. A nossa aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Essa variação de velocidade é negativa, não é? Então, foi de 10 até 0. Então, qual foi a variação? Menos 10. Né? Você que pensou menos 10, parabéns, tá? Porque foi uma variação negativa. Variou quanto tempo? 5 segundos. Não coloque menos 5, tá bom? Tem esse negócio de menos 5. O tempo, a variação de tempo é positiva. Tá? Bom, então a nossa desaceleração ela é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Menos 2, lembre-se aí, menos 2. Tá bom? Foi negativo, foi uma desaceleração. Tá bom? Eu vou colocar isso aqui na minha equação, vai ser necessário. Tá? Aí fica espaço final. Que é o espaço inicial? 46. Ok? Confere? Quem é a minha velocidade inicial? 10. Mais 10 vezes 8. Tá bom? Por que o 8? Eu quero em 8 segundos, não é em 5, é em 8. Tá bom? Menos, tá? Menos que? Menos 2 vezes o tempo, 8 ao quadrado, sobre 2. Olha como é simples. Você colocando aqui, você pode observar que fica simples os dados, não é? Olha, o que eu vou fazer aqui?
Eu vou cortar esse 2 com esse, eu posso. É uma divisão aqui, tem um produto aqui no numerador, então eu posso fazer isso, né? Aí fica o quê? Espaço final é 46 mais 80. Como eu cortei esse 2 com esse aqui, vai ficar menos 64, que no caso é 8 ao quadrado. Menos 64. Não é? Bom, isso aqui vai dar o quê? 80 menos 64 fica 16. Vai ficar o quê? Espaço final é 46 mais 16. Confere? Quem vai ser o nosso espaço final? Não é? Onde é que esse carro vai parar? Onde é que esse corpo vai parar? Vai parar na posição 62 metros. Não é? Dê uma analisada aí no seu material. Qual é a nossa alternativa correta? Vamos lá. Pegando meu caderno de exercícios, eu estou analisando. Minha alternativa correta é a letra C. Não é? Ou melhor, esse automóvel ele vai se encontrar na posição 62 metros. Tá? Por quê, professor? Porque, na verdade, é o tempo do movimento. Tá? Se eu fosse calcular essa área aqui, se eu calculasse essa área aqui, você pode perceber que eu ia achar uma distância menor do que o quê? Menor do que o 62. Tá bom? Lógico, ele já sai da posição 46 metros. Tá? Isso aqui vai ser o espaço percorrido. Tá bom? Só que ele quer no tempo 8. Tá? Então, esse indivíduo aqui, ele continuou, só que ele foi e voltou. Olha que interessante. Ele continuou o movimento, continuou decrescendo. Olha como é que o gráfico anda, ó. Então, nós temos essa áreazinha aqui negativa, tá certo? Resumindo, ele desacelerou, tá? Só que ele foi, depois voltou. Onde é que ele vai estar? No ponto 62, tá certo? Bom, pessoal, essa aqui é as nossas duas primeiras questões, tá bom? E na próxima semana a gente volta com nossa Física A, trabalhando agora as nossas aulas 13 e 14 do livro 2. Tá bom? Bom, pessoal, é uma boa semana, tá? Façam uma boa avaliação e até a próxima. Abraço, tio Jefferson.